O de hoje eu estou igual o Dadá Maravilha, que eu sempre apelidava os seus gols. Meu discurso de hoje é um discurso para um Brasil que quer ser moderno. O Brasil tem milhares de normas legais, senhor presidente, e ninguém sabe ao certo quantas delas já foram revogadas e quantas ainda estão em vigor. Somos um país generoso na produção de leis. Nessa terra, quer-se regular tudo, desde assuntos mais importantes e estratégicos para o país até pequenas questões que poderiam muito bem serem solucionadas no âmbito privado das famílias e das empresas. Temos uma legislação mais extensa, das mais extensas e complexas do mundo. Se isso fosse sinal de avanço social e econômico, estaríamos entre as nações mais desenvolvidas do planeta. Apesar de tanta disposição em produzir normas, o que temos no Brasil é uma crônica sensação de insegurança jurídica em vários temas. O cidadão comum, empregado, patrão, investidor nacional e estrangeiro, todos ficam com a impressão de que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Um exemplo claro de necessidade de atualização é a Lei das Licitações, a Lei 8666 de 1993. À época de sua edição, no início da década de 90, a Constituição Federal era um texto ainda muito recente, requeria a adaptação da sociedade civil e do legislador ordinário. O Brasil acabara de encerrar um desgastante processo de impeachment de um presidente da República. O Congresso Nacional era bastante contestado por conta do escândalo dos anões do orçamento, e uma onda moralizadora pressionava os legisladores a elaborar leis que traduzissem um maior cuidado com o trato das contas públicas. A Lei 8666 veio com esse espírito, o de conferir maior seriedade às licitações e aos contratos com participação do dinheiro público. A Lei 8666 é tão rigorosa e excessivamente detalhista que trava investimentos, afugenta empreendedores, amedronta até mesmo agentes públicos responsáveis pela ordenação de despesas, pois qualquer decisão duvidosa pode ser interpretada pelo Poder Judiciário como ação delituosa e passível de punição. Curiosamente, quando se tenta no Brasil vencer as amarras de uma lei difícil e de difícil aplicação por meio de edição de outra lei, o movimento do legislador é de não aprová-la e deixar tudo como se encontra. Veja-se o caso da medida provisória 882 de 2019, que trazia excelentes ideias no sentido de estimular investimentos de infraestrutura, permitir a atuação de consultorias especializadas em definir critérios técnicos de licitações e garantir o fornecimento de informações consistentes aos órgãos fiscalizadores, como no caso o Tribunal de Contas da União. O que aconteceu com a MP 882? Simplesmente perdeu a validade, sem que fosse apreciada no tempo certo pelo Congresso Nacional. Um absurdo. Em brilhante artigo publicado no Estado de São Paulo, no dia 25 de setembro último, o cientista político e renomado Dr. Luiz Felipe Dávila defendeu alterações da Lei 8666 e a retomada da medida provisória 882 como pontos de partida para oxigenar e destravar ambiente de negócio no Brasil. E disse mais: deveria haver mais rigor no trato com as custas e sucumbências de ações judiciais promovidas pelo Ministério Público, que, segundo o colunista, nem sempre age com sobriedade suficiente para calcular o impacto de suas ações no andamento de obras de infraestrutura e na condução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento do país. Luiz Felipe Dávila chama a atenção para o fato
de que ações trabalhistas experimentaram uma queda de 36% após a reforma, que instituiu o ônus das custas para o autor da ação e que algo semelhante deveria ser proposto em relação ao Ministério Público. Sabemos todos que o Ministério Público não está imune a erros e paixões em sua atuação e que mecanismos legais devem ser pensados para evitar iniciativas desastrosas e irresponsáveis de alguns poucos procuradores que prejudiquem de forma irremediável investimentos públicos estratégicos, investimentos que beneficiaram gerações inteiras de brasileiros, especialmente as mais vulneráveis. É o caso das obras paralisadas. Qual é o custo das obras paralisadas? Quem paga o diferencial de uma obra parada por anos, quando retomada, 2, 3 vezes mais caras? Corroboro as sugestões de Luiz Felipe Dávila e vou mais além. O Brasil precisa parar de ter medo de crescer, de tanto medo de errar. Por vezes renunciamos à possibilidade de acertar e perdemos várias vezes o bonde da história. É normal, é saudável que em determinados momentos críticos o legislador se cerque de cuidados e produza um arcabouço legal mais cauteloso. Foi assim quando a elaboração da Constituição Federal de 88. Foi assim também quando a edição da Lei 8666 de 93. Mas creio, senhor presidente, que já passamos dessa fase. É hora de crescer. O Brasil não é Suécia e nem Canadá, onde tudo está pronto e funcionando há muito tempo. Aqui há muito por fazer, há gente disposta a trabalhar e a investir. A lei precisa ajudar e não atrapalhar as pessoas. Não podemos continuar legislando como se o cidadão comum e o empreendedor merecessem eterna desconfiança por parte do Estado. Esses empresários anseiam por uma agenda de reformas do governo brasileiro e pela retomada do crescimento da nossa economia. Se a recuperação demora e os benefícios de reformas demorarem a surgir, esses investidores, não enxergando resultados no curto prazo, vão buscar alternativas mais rentáveis em outros países. É preciso acelerar a desburocratização e a abertura econômica para que os resultados sejam sentidos e apareçam nos indicadores. O crescimento econômico é o que importa